Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Vamos falar sobre o mercado da bola no vídeo de hoje. Quero trazer uma apuração sobre um assunto que eu trouxe ontem aqui com vocês. Quero falar também sobre jovens jogadores do Bahia que podem ser aproveitados nesse próximo semestre pelo técnico Rogério Ceni, até fazer uma reflexão também com algo que está acontecendo na Copa do Mundo sobre esse assunto. Conto muito com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto com a tua participação nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui, se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo, e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre essa situação, sobre os atletas jovens do Bahia que podem ser aproveitados no próximo semestre pelo técnico Rogério Ceni. A gente sabe que o Bahia vai entrar na próxima semana em um modo ali de pré-temporada, né? O Rogério tentando fazer alguns ajustes na equipe que não funcionou no primeiro semestre, tentando inserir novos atletas da base também que já estão recuperados, o caso do Cauê Furquim, o próprio caso do Juan Pablo, né, que já são jogadores que podem ser aproveitados pelo técnico Rogério Ceni. Essa pausa acho que vai ser importante para colocar todo mundo no mesmo ritmo e todo mundo, claro, né, no mesmo sistema. O Rogério fazer trocas, fazer testes, fazer treinamentos para aperfeiçoar algumas questões que não estão funcionando, questões defensivas também, eu acho que é importante ser trabalhada nesse momento agora. O Bahia teve um número alto de gols sofridos nessa temporada de 2026 em comparação com a temporada passada de 2025. Tudo isso, né, essa questão sistemática do esquema de jogo vai ser aprofundado pelo Rogério nesses treinamentos que o Bahia vai ter até a volta do Campeonato Brasileiro, que está marcada para o dia 22 de julho. A gente sabe que o Bahia tem um jogo a menos e esse jogo da Chape pode ser antes do retorno oficial do Campeonato Brasileiro, mas até a CBF marcar a data, o que a gente tem de informação é que dia 22 de julho o Campeonato Brasileiro volta, o Bahia joga contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, e esse vai ser o retorno até então da temporada, e o Bahia vai ter todo esse tempo de trabalho até essa partida. E, cara, se cobra muito a utilização do Juan Pablo, se cobra muito a utilização do Cauê Furquim, jogadores jovens, jogadores habilidosos, que estão com todo o gás, com toda aquela empolgação, né, de menino novo, de estar começando, de querer mostrar serviço. E isso sempre foi a alma do nosso futebol brasileiro, né? A gente sempre via nos grandes clubes que disputavam o Campeonato Brasileiro sempre dois, três, um jovem jogador sendo utilizado, esse menino sendo lançado, mesmo com os erros, mesmo com, assim, com a juventude, assim, que às vezes atrapalha, né? Mas esses caras sempre eram lançados. E a gente sempre via, né, jogadores se destacando. O Santos sempre foi referência nisso. O Palmeiras, agora mais recente, também lançando jovens jogadores. São Paulo lançando jovens jogadores, começando ali com a base desde cedo. Corinthians, Fluminense, Flamengo com Vinícius Júnior. Enfim, vários grandes jogadores sendo utilizados, né, desde cedo no time principal, mesmo com 16, 17 anos. E aqui no Bahia a gente está criando uma cultura totalmente ao contrária do projeto que o Grupo City quer para o Bahia. Se a gente quer revelar grandes jogadores, a gente precisa começar a utilizar esses jogadores no time profissional. Por quê? Para eles começarem a ganhar maturidade, para eles terem ritmo de jogo de profissional, que é muito diferente da categoria de base, do sub-20, do sub-17. Esses meninos precisam ter, né, aquela convivência com o time de cima, aprender as malícias, conviver e tal. Tudo isso faz ali, né, vai preparando o jogador, vai formando o atleta. E aí a gente fica sempre com aquela desculpa de não, é muito novo, vai errar mais do que um jogador já formado. Mas se você não dá oportunidade, se você não coloca esses meninos para jogar, como é que eles vão conseguir se aperfeiçoar? Como é que eles vão conseguir amadurecer se você não coloca ele em campo? É a mesma coisa do que o Rogério vem fazendo no Bahia já há algum tempo. O Rogério tem essa dificuldade de fazer essa transição da base pro profissional. Ah, mas esses atletas não estão prontos. Você quer dizer para mim que o Cauê Furquim, que jogou uma barbaridade com a seleção brasileira, sub-17, sub-20, esse menino não tá pronto para ganhar pelo menos 5, 10, 15 minutos por jogo? Ou mesmo o Cauê Furquim, que arrebentou no Campeonato Baiano, não pode ganhar oportunidade? Ah, Vitor, mas o nível não é o mesmo do Campeonato Baiano pro Campeonato Brasileiro. Eu sei, mas cara, se você não começar a testar, se você não começar a utilizar, como é que você vai saber se ele realmente não tá pronto ou não? Só pelo que você vê ali nos jogos. Porque na base ele arrebenta. Então qual é a desculpa para não ser lançado no profissional? A seleção brasileira tá seguindo o mesmo caminho, o técnico Carlo Ancelotti. O Endrick tá pedindo passagem já há muito tempo na seleção, mas a gente vê ainda Igor Thiago, Matheus Cunha, porque teoricamente esses jogadores estão mais formados e são mais prontos do que o Endrick para poder jogar. E o Endrick sempre quando vem do banco, sempre quando
começa o jogo ali no banco de reservas e entra no segundo tempo, sempre decide os jogos pro Brasil quando a gente tá perdendo ou quando a gente tá jogando mal. E não tinha explicação para ele não ter entrado contra o Marrocos. A mesma coisa vai ser ele não entrar contra o Haiti, não vai ter explicação. E a gente sempre fica nessa, mas porque é novo demais, porque é isso, porque é aquilo. Se fosse nesse pensamento, o Pelé não tinha jogado a Copa de 58, de 62 e não tinha ganhado 2 títulos mundiais naquela época. Outros atletas também, Garrincha, enfim, vários outros jogadores jovens que só tiveram oportunidade mesmo porque eram talentosos. Não é porque fica nessa, mas é novo demais, mas é novo demais. Se a gente ficar nessa, a gente vai retroceder. A gente já está retrocedendo no futebol brasileiro. Se a gente começar a cultivar ainda mais esse pensamento, é aí que a gente vai voltar ainda mais para trás e cada vez ficando difícil da gente conseguir igualar, né, as seleções hoje top do futebol mundial. Falando com vocês agora sobre o mercado da bola, meu povo, falando sobre a situação do Bitelo, jogador que foi revelado pelas categorias de base do Grêmio e que atualmente está no Dinamo de Moscou da Rússia. Ontem saiu a informação do interesse do Bahia na contratação do jogador e depois, né, eu trouxe até informação falando assim, olha, eu acho difícil o Bahia negociar com o Dinamo de Moscou pelas questões financeiras, burocráticas. Acho muito difícil esse negócio acontecer via taxa de transferência, né? O Bahia comprar o jogador do Dinamo de Moscou. Esse negócio só pode acontecer caso ele rescinda o contrato com o clube russo. Aí sim o Bahia entraria junto com ele, né, com seus empresários, pagar um valor de salário, de luvas e tudo mais, acertar ali base salarial, questão de imagem e fechar com o atleta. E depois até uma página do Bahia trouxe uma informação muito relevante, por isso eu estou trazendo aqui, é de que o Bahia não negocia, no caso o Grupo City, não negocia com clubes da Rússia. E a mesma coisa aconteceu com o William José. Ele tinha contrato com o Spartak Moscou, o Bahia não negociou diretamente com o clube russo, esperou o William José rescindir o seu contrato. Quando o William José rescindiu o contrato com o Dinamo de Moscou, o Bahia foi lá, né, junto com o empresário dele, buscou um acerto, uma base salarial, depois luvas, acertou com o jogador e ele veio para cá. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com o Bitelo. O Bahia não vai negociar diretamente com o clube russo, o Bahia só vai entrar caso ele rescinda um contrato e aí sim o Bahia arcaria base salarial, questão de luvas, direito de imagem e tudo mais. E por quê? Por questões burocráticas, né, é muito difícil negociar com os clubes russos e pela questão da taxa também de transferências que o Bahia não está nem um pouco interessado em pagar 15 milhões de euros no Bitelo. Seria uma negociação muito cara. Eu acho até que não vale tudo isso, mesmo ele tendo bons números, mesmo sendo um bom jogador, eu acho que 15 milhões de euros é muito. Eu não pagaria esse valor, para ser sincero com vocês, e vida que segue. Se o Bahia quiser ter o Bitelo, espera ele rescindir o contrato, aí sim vai e negocia com ele. Tá, meu povo? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela tua preferência, muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, não esquece de deixar também a tua opinião aqui nos comentários sobre os assuntos que a gente tratou no vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido, até o próximo, valeu, muito obrigado pela tua companhia, valeu e tchau!